Desejo cumprimentar a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Amém. Louvamos e bendizemos a Deus nesta noite pela sua infinita misericórdia e bondade. Aleluia! Deus é bom. Estava olhando, observando o aspecto da igreja nesta noite. Parece-nos que, de maneira geral, estão preocupados com alguma coisa. Semblante fechado, preocupados. Mas eu quero lembrar a você nesta noite que você tem um grande valor diante do Mestre amado. Glória a Jesus! Você não está só. Você tem um amigo bom, um companheiro fiel. Ele é fiel a você. Ainda que você não seja 100% fiel a Ele, mas Ele se comprometeu um dia com você de ser absolutamente fiel contigo. E nós falhamos, e quem não falha? Mas Ele permanece fiel. Não se preocupe, tire qualquer preocupação da sua cabeça, porque o seu problema diante dele é muito pequeno. É um cisco invisível aos olhos do Deus Todo-Poderoso. E a jovem leu aqui que para tudo tem um tempo determinado por Deus. Olha, irmãos, se eu ouvir alguém pregando meia hora, 40 minutos, uma hora, mas se for fruto das suas próprias palavras ou da sua imaginação, não me toca tanto. Agora, quando eu vejo alguém pronunciando isso aqui, eu sei que é Deus falando conosco. Pode ser um texto, um simples versículo ou parte dele, mas se é Bíblia, ainda é Deus falando conosco. E ou nós acreditamos nesta palavra, ou está tudo perdido. Não tem jeito. A autoridade está nesta palavra, igreja. E Ele já falou de várias maneiras conosco nesta noite. Sim, o problema é que muitas vezes não estamos apercebidos. E outras tantas não estamos acostumados a dar a devida atenção quando Deus fala conosco. E Ele disse que para tudo há um tempo. Antes de ler aqui uma palavra, deixa eu dizer para você, a data está marcada e antes não vai acontecer. Pode reclamar, chorumigar, chorar, gemer, só vai acontecer no tempo dele. Vira que está me olhando ali. Agora, se chegou o tempo, descansa, tranquiliza, sossega. Fiquei preocupado, confesso, por ver a igreja diferente hoje. Não sei porquê.
O Espírito Santo de Deus sabe. E foi lido aqui nesta noite, e receba esta palavra da parte de Deus. Toda ferramenta, toda ferramenta preparada contra ti. Você sabe o que significa isso? Ainda que seja uma dinamite, ainda que seja armas ocultas, ainda que seja planos, o mais terrível que se possa imaginar, planos, toda ferramenta preparada contra ti. E por que você está preocupado ou preocupada? Quieta a tua alma, descansa nele. Ele vai colocar cada peça no seu devido lugar e provar mais uma vez, que Ele é Senhor em cima nos céus e embaixo na terra. Levante a sua cabeça. Não desista, não desista. Você tem sonhos, você tem objetivos, você tem propósitos, você sabe o que quer. Portanto, não desista daquilo que você está buscando, querendo. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Porque quem vai te dirigir é quem cuida do seu futuro, do seu destino. Quero convidar a igreja para ler um texto nesta noite, para nós tratar de um assunto sério aqui neste lugar. Mas antes eu quero perguntar à amada igreja: posso pregar a palavra de Deus? A igreja me autoriza a pregar a palavra de Deus? Então, se eu prego a palavra de Deus, vai questionar com Ele. Se eu falar alguma coisa de mim mesmo, me procure depois. 1 João. E todas as vezes eu vou pedir a autorização da igreja para pregar a palavra. Você sabe por quê? Porque nós estamos entrando em uma era que em muitos lugares, lamentavelmente, vai ser proibido pregar a palavra de Deus. Infelizmente vai acontecer isso daqui para frente. Agora, os pregadores de filosofias, ciências do saber, ideologias humanas vão serem ovacionados. Mas os verdadeiros pregadores da palavra de Deus vão serem perseguidos e proibidos de pregarem o genuíno Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Escrevam e gravem o que eu estou dizendo aqui. Por que você está falando isso? Porque aconteceu na Europa. Grandes igrejas que proibiram dos verdadeiros pregadores pregar o Evangelho. O que aconteceu? Praticamente a igreja morreu na Europa. Aconteceu nos Estados Unidos da América do Norte. Proibiram dos verdadeiros pregadores pregar a palavra de Deus. Quem tinha vez e voz na América do Norte há 20, 30 anos atrás, 10 anos atrás, eram os famosos cantores e pregadores gospel. Resultado, praticamente a igreja morreu na América do Norte, Estados Unidos da América.
Lá ninguém sabe mais quem é crente e quem não é. Nós estamos no Brasil na melhor fase da igreja do Senhor Jesus. Uma igreja avivada. Uma igreja viva. Mas se não tiver cuidado, o mesmo que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, pode acontecer no nosso país. Por isso que com quem eu converso, os companheiros, eu peço, vamos pregar a palavra de Deus. Porque somente a palavra de Deus é quem alimenta a alma e o espírito do ser humano. E nada mais. Somente a palavra de Deus. Mas eu disse 1 João capítulo 3, versículos 4, 5, 6, 7 e 8, onde está escrito o seguinte: qualquer que comete pecado, também comete iniquidade. Porque o pecado voluntário é a iniquidade na prática. Estou lendo uma versão bem compreensível aqui. Talvez a sua tenha algumas palavras um tanto diferentes. 5. E bem sabeis que Jesus Cristo se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele, em quem? Em Jesus Cristo não há pecado. 6. Qualquer que permanece em Jesus Cristo não vive para o pecado, ou não vive pecando. Qualquer que vive para o pecado não está olhando para Jesus, nem conhece Jesus ainda. Preste atenção nessa palavra. 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Cristo é justo. O 8 é muito forte, viu? E diz assim: quem vive para o pecado é influenciado. A minha versão está mais branda, né? Está mais branda. Tem versão que é mais forte, né? A minha está mais branda, diz assim, olha: quem vive para o pecado é influenciado pelo diabo. Mas tem dela que diz assim, olha: quem pratica o pecado é do... Muito forte, não? Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Amados irmãos, queridas irmãs, tem texto bíblico nos coloca frente a frente com Deus e com a verdade. Glória a Jesus. E esse texto, ele é muito contundente a fim de defini-los. E eu quero começar com o versículo de número 7. Glória. Quem somos nós? Quem é o ser humano? O versículo de número 7 diz: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Cristo é justo. O contexto deste capítulo
fala sobre dois tipos de pessoas: o justo e o injusto, o ímpio e o justo e o incrédulo, o justo e o ateu, aquele que serve a Deus e o que não serve. Não tem meio termo, ou é ou não é. E esta palavra, por incrível que pareça, veio para nós, para o povo de Deus. A prova disso é que o escritor, ele colocou a palavra, olha, filhinhos. Certamente ele tinha consciência para quem estava falando. Aí eu pergunto: você já descobriu quem você é? Aleluia! Eu não posso dizer quem você é. Você não pode dizer quem eu sou. Como nós devemos nos definir? De que forma? O versículo de número 4 que nós lemos aqui nesta noite vai definir quem somos nós. Porque Jesus falou que pelos frutos se conhece uma árvore. Esta palavra, irmãos, querida igreja, é uma palavra para ser pregada para os religiosos. Aleluia! Porque tem muitas pessoas enganando os outros e enganando a si mesmo, pensando que uma vida religiosa simplesmente é quem vai lhe dar um título de cristão ou não. Quando nós sabemos que o Evangelho, ele é um Evangelho de transformação de vida. Aleluia! E como eu posso descobrir quem eu sou? Através do que eu faço. O versículo 4 diz que aquele que comete pecado, comete iniquidade. Porque o pecado voluntário é a iniquidade na prática. E o que é pecado? O mais inocente que está aqui nesta noite sabe o que é pecado. Mas este pecado aqui, dentro do texto, fala de algo mais forte. Não fala das falhas do dia a dia que nós praticamos, dos nossos erros cotidianos, de uma coisa que não ofende nem a Deus, nem ao próximo, nem a nós mesmos. Este pecado, você pode observar que o escritor, ele compara este pecado, o pecado voluntário, o pecado de estimação, como sendo iniquidade. E o que é iniquidade? A iniquidade é a institucionalização do pecado na vida de alguém, seja na minha vida, na sua ou de quem quer que seja. E como é que funciona isso? É quando nós somos conscientes de que estamos errados, mas continuamos no erro. Nem peso na consciência não há quando o pecado se transforma em iniquidade. A consciência não mais funciona, não existe mais peso na consciência. E isto é grave. Eu me preocupo com uma coisa, irmãos. É que Jesus falou sobre uma parábola no capítulo 25 de Mateus. E ele mostrou 10 virgens, divididas ao meio. 5 prudentes e 5 loucas.
Ele mostrou que existe isso na igreja. Aleluia. Todas estavam esperando, mas nem todas estavam prontas para receber a volta do Salvador da humanidade, Cristo Jesus. O que nós estamos fazendo para nos definir? Porque não é diante da sociedade não, igreja. Isso aqui é diante de Deus. É Deus olhando para mim, para você, para nós, e definindo quem nós somos. Por isso que o escritor diz assim: ó, ninguém vos engane. Ninguém, nem você mesmo deve enganar a si próprio, nem eu mesmo devo enganar a mim mesmo. Ou somos ou não somos. Desse jeito. Aleluia. Glória a Deus. E o que leva o homem, o ser humano, a não se importar com a sua condição errada diante de Deus? Versículo 8. O começo fala de uma coisa histórica. Diz que aqueles que têm prazer, eu vou usar minhas palavras, seja quem for, irmão, seja quem for, aquele que tem prazer no pecado e na iniquidade, não tem arrumadinho. É de quem? Por isso que eu disse que a minha versão está mais tranquila. Diz que é influenciado pelo diabo. O diabo vive pecando desde o princípio. Foi lá em cima que ele pecou contra Deus, se rebelou contra o Criador de todas as coisas. Foi lançado dos céus, porque a Bíblia diz que ele era Lucifer, anjo de luz. Deus poderia fazer um acordo com o pecado dele, com a iniquidade dele, dizer: rapaz, vamos ficar em paz, um arrumadinho. Não, Deus lançou nas trevas. Resultado, caído na terra. Aí Deus cria o homem e bota na terra. Aí essa palavra aqui chegou: aquele que pratica o pecado, a iniquidade, é influenciado pelo diabo. Diabo no grego, Satanás no hebraico, antiga serpente que enganou a Eva e a Adão. E o que houve lá no princípio? Ele chegou e influenciou o nobre casal. Foi assim ou não? Influenciou. É diferente nos dias de hoje? Não. Continua. Olha, vou repetir aqui uma coisa interessante. O meu e o seu pecadinho de estimação, que sabemos que é errado, mas continuamos praticando, é influência do inimigo para nos atrapalhar na presença de Deus. Glória a Deus. Mas tem boa nova, tem boa notícia. Sabe por quê? Porque Deus nunca perde. Glória a Jesus. O inimigo trapaça, engana, mente. Ele é trapaceiro para enganar a cada um de nós, querer nos derribar. Mas diz a Bíblia nesta noite que o Filho de Deus se manifestou para desfazer toda a bagunça que o inimigo quer fazer na vida das pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Eu vejo Jesus dando um tapa tão grande na cara de Satanás, irmão, que ele perdeu o caminho. Está derrotado na minha vida e na sua vida. Ele não tem efeito para nos prejudicar, porque o verbo
que se fez carne e habitou entre nós. Desceis. Acabou. Está derrotado definitivamente. E ele não pode, não tem direito de prender a nenhum de nós no pecado nem na iniquidade. Sabe por quê? Porque o verbo de Deus, ele disse, quando enfrentou a cruz do Calvário, ali ele estava dando um golpe fatal. Fatal, irmão. Cristo não teve acordo com o nosso adversário e inimigo, porque cravou definitivamente na cruz do Calvário a célula de acusação que era contra mim e contra você, e abriu os céus para nós. Hoje você tem direito de chegar como bem-aventurado diante do trono da graça de Deus, porque Cristo te comprou, você é propriedade peculiar dele. Obrigado, companheiro. Glória a Jesus. Deus abençoe o nosso companheiro. Aleluia. Glória a Deus. Palavra de Deus.